gente. O pessoal vai chegando devagarzinho, a gente faz uma revisãozinha. Vocês estão bem, né? A aula passada, adorei o coraçãozinho. Amanda, depois você me ensina a mandar esses trem. Não tô sabendo mexer aqui. Na aula passada, a gente começou a falar de um grupo importante dentro dos compostos orgânicos. A gente parou de falar de carboidrato, a gente começou a falar de lipídio, lembra? Vocês lembram o que lipídio tem em comum? A gente viu que são vários tipos de lipídios. Qual que é a principal característica deles? Alguém lembra aqui para me falar? Hidrofóbico. Isso, Bela, muito bem. São todos hidrofóbicos, são todos apolares, nenhum interage bem com a água. Muito bem, Bela. Aí a gente viu que existem vários tipos de lipídios. O primeiro erro mais comum que muita gente acaba caindo é achar que todo lipídio é gordura, e a gente viu que não, né? A gente viu que gordura ou óleos são tipos específicos de lipídio, que são os glicerídeos, mas existem outros tipos de lipídios também. Na aula passada, a gente falou muito de lipídios, a gente falou muito de glicerídeos, né, que são gorduras e óleos. Gente, tá tocando sozinho. O que é isso? Meu celular? Falamos, então, de... Até assustei. Olha, gente, o que é isso que ele tá tocando sozinho? Que coisa doida. Credo. Então, a gente falou muito de gorduras e óleos. Aí, normalmente, gordura, ele é mais de origem animal ou vegetal? Vocês lembram? Animal. Geralmente, gordura é mais animal, né? Porque, normalmente, a quantidade de ácido graxo animal saturado é maior, lembra? Enquanto que, quando a gente fala de óleo, normalmente é vegetal, porque tem uma quantidade maior de ácido graxo insaturado. E a gente viu que quando é insaturado, a temperatura ambiente tende a ser líquido, quando é saturado na temperatura ambiente, ele tende a ser mais sólido. E aí a gente terminou falando da gordura trans ou gordura hidrogenada, é quando a gente pega um óleo vegetal, taca hidrogênio nele, então transforma os ácidos graxos insaturados em saturados, e aí por isso que ele muda a consistência. O exemplo talvez mais típico é da margarina, mas qualquer tipo de gordura vegetal ou gordura hidrogenada, a gente combinou, a gente aprendeu que a gente está falando de gordura trans, né? Então, se tiver escrito lá na sua comida, 0 gordura trans, mas na lista de ingredientes aparecer gordura hidrogenada ou gordura vegetal, fica esperto que tem gordura trans ali, tá bem? Então, isso foi na última aula, quando a gente falou de glicerídeos. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando de lipídios, mas a gente vai falar de outros grupos de lipídios. Vamos começar com um grupo que ele é muito importante para a gente vai falar bastante dele quando a gente for estudar a célula. É o grupo dos fosfolipídios. Sim, não tem nada de gordura e nada de óleo. É um grupo diferente dentro dos lipídios. Fosfolipídios. Vou dividir a tela aqui para mostrar para vocês quem são eles. Espera aí. Fosfolipídios, meus amores, são lipídios que são fundamentais para a formação da nossa membrana plasmática. Então, eu não sei se vocês lembram, se a gente já falou sobre isso, mas a gente vai falar muito mais daqui para frente, que a nossa membrana plasmática, ela é lipoproteica. Ela é formada por lipídios e ela é formada também por proteínas. Os lipídios que formam a nossa membrana, o principal tipo de lipídio são esses aí, fosfolipídios. O que o fosfolipídio tem que é importante a gente saber? Se você der uma olhada aqui, ele tem uma cabeça que é hidrofílica e ele tem uma cauda que é hidrofóbica. Ou seja, é uma molécula que parte dela interage bem, um composto, né? Que parte dela interage bem com a água, parte não interage. Quando a gente estava falando de água, a gente falou assim, olha, professora, o que interage bem com a água, a gente vai chamar de hidrofílico. Tem perfil polar. O que não interage bem com a água, nós vamos chamar de hidrofóbico, tem perfil apolar. Mas lembra que eu comentei com vocês que existem algumas substâncias que parte interage e parte não interage? Vocês lembram o nome dessa substância, quando um composto parte interage e parte não interage? Anfipática. Isso, anfipático ou anfifílico. Então, os fosfolipídios, eles são exemplos de compostos anfipático-anfifílicos, sendo que a cabeça, que é onde que tem o fosfato, então é a parte hidrofílica, e a cauda, se vocês separarem, são formados, na verdade, por 2 cadeias de ácido graxo, então é a parte hidrofóbica. Tá bom, professora, mas tá. A gente já sabe, então, que o fosfolipídio, ele é um composto anfifílico anfipático, e ele é importante para formar a membrana plasmática. Sim.
Mas como que ele se organiza, então, para formar a membrana plasmática? A membrana plasmática, ou membrana citoplasmática, é aquela membrana que forma a célula, né? Ela é formada por duas camadas de fosfolipídio. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, ó. Vocês conseguem ver que isso aqui tem uma camada e aqui embaixo tem outra camada? Dá para ver? Dá? Dá. E vocês conseguem ver que aqui nessa camada você tem as cabecinhas que são polares todas voltadas para fora. As caudinhas, elas são escondidas aqui no interior. E na camada de baixo também as cabeças todas voltadas para dentro da célula. Então, imagina que isso daqui é a célula, tá? Aqui é dentro da célula, onde tem o citoplasma. Aqui é o meio externo da célula. Isso daqui seria a membrana plasmática. Então, são duas camadas de fosfolipídio. Alguém quer tentar me explicar por que será que a cabeça que é voltada para o citoplasma e por que a cabeça que é voltada para a parte externa da célula? Por que a gente faz assim? Por que a organização não é o contrário? Por causa da água? Por causa da água, mas... Boa noite, Carol. Mas tenta me explicar um pouquinho melhor. É por causa da água, mas por quê? Eu vou melhorar a pergunta para te ajudar. Se fosse o contrário, se as cabeças estivessem voltadas para dentro e as caudas estivessem voltadas para fora, o que você acha que ia acontecer? A água interage bem com a membrana plasmática? Se essas caudinhas aqui tivessem voltadas para fora e a cabeça que tivesse voltada para dentro. Você concorda que tanto a parte externa quanto a parte interna da membrana seria hidrofóbica? Que seria as caudinhas? Vocês entendem isso? E qual que é o problema de eu ter uma membrana? Eu acho que não. Qual que é o problema de eu ter uma membrana que o que fica voltado para o meio é hidrofóbico e o que fica voltado para a parte interna é hidrofóbico? Lembra que a gente comentou que o nosso organismo é o meio aquoso? 70% da gente é água. Se eu tenho uma membrana que a cal, se simplesmente essa cal tivesse voltada para fora ou para a parte interna, você ia impermeabilizar a célula, não ia? Você não ia ter interação de água com essa célula. Se a cauda que estivesse revestindo, não interage água. E tem como a gente pensar numa célula sem interação com água, sem interação com o meio aquoso? Não tem jeito, né? Inclusive a parte interna da célula, é citoplasma, é água pura. Então não tem jeito. Então essa que é a organização da bicamada lipídica, tá? Então por que é uma bicamada? Deixa eu pegar um lugarzinho aqui para desenhar. Ai, não estou enxergando aqui. Que é o seguinte. Ah, tá aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Para dificultar a passagem d'água? Não, na verdade é para interagir, porque olha só, isso daqui que é um fosfolipídio que eu acabei de desenhar. A cabeça do fosfolipídio é polar. A cauda é apolar. Então, olha como é que é a organização. Você tem a cabeça que é polar, a cauda apolar. A cabeça polar, a cauda apolar. Tá vendo que a cabeça que é polar que interage com o meio aquoso? Tá vendo que aqui você tem uma outra camadinha, cabeça polar, cauda polar. Tá vendo? Aqui dentro tem citoplasma. Tá vendo que o que interage com o citoplasma é a cabeça? Se em vez dela ser assim, a constituição fosse assim, olha, cauda, cauda, cabeça. Cauda, cauda, cabeça. Embaixo. Cabeça, cabeça, cauda e cauda. Você concorda que eu não ia conseguir interagir com a água do lado de fora? Porque se a cauda é hidrofóbica, ia repelir a água, concorda? Sim. E dentro também teria citoplasma. Teria como o citoplasma ficar de boa dentro da célula? Também não, porque esse aqui também não ia repelir a água. Então, Sim. é só para a gente lembrar que por que a constituição tem que ser assim, tá? Então, lembrar que o fosfolipídio é um tipo de lipídio. Mas por que ele é um tipo de lipídio? Porque, olha lá, a cauda é formada por 2 ácidos graxos, que são lipídios. Só que é um tipo de lipídio que tem a natureza, como a gente acabou de falar, anfifílica ou anfipática. Parte polar e parte apolar. E a principal função dos fosfolipídios é a formação da nossa membrana plasmática. Então, quando a gente vai falar assim, qual que é a função de lipídio? A última hora a gente falou assim, função energética, reserva energética, massa. Mas lipídio também tem função de estrutural. Porque todas as membranas plasmáticas, independente se é animal, se é vegetal, qualquer tipo de membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídio, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas é muito legal de fazer um paralelo aqui
com o seguinte, peraí, ver se ele me deixa andar. Aqui. Eita, tem que apagar, né? Agora, deixa eu ver se eu consigo apagar. Professora, desculpa, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor, pode me parar a hora que você quiser. Tem como você voltar naquele outro slide, por favor? Tem, peraí. Pronto, Aqui, apaguei. Peraí que eu vou voltar, calma. Tá. Um A minuto. água não passa nem para dentro e nem para fora, não? Quem tá perguntando? Laura. Ô, Laura, meu coração ficou até mais feliz depois dessa pergunta, Laura. Porque olha só, faz muito sentido o que você está me perguntando. Você está falando assim, professora, tá de boa então você falar que a água interage com a cabeça do lado de fora e que a água interage com as cabecinhas do lado de dentro. Então, como é que ela vai atravessar a membrana? É isso que você quer saber, não é? Sim, Tem exatamente. jeito de atravessar a membrana? Não, uai. As caudas são todas apolares. Não, Laura, você brilhou, agora me deixou muito feliz. Então não verdade- atravessa. Quê? Então não atravessa. Então, atravessa, mas não dá para atravessar por aqui. Não tem jeito, porque por aqui ela não passa, porque lá dentro é como se fosse um sanduíche, lá dentro é tudo apolar, não tem como ela atravessar. Quando a gente for falar daqui a pouquinho, a gente for aprender célula, a gente vai aprender que na célula tem... Lembra que eu falei no início da aula que a membrana plasmática ela é lipoproteica? Sim. Lembra que eu falei? Então, isso aqui são os lipídios, faltam umas proteínas. O que a gente vai aprender? Que vão existir umas proteínas que vão ficar aqui no meio do caminho, e essas proteínas têm perfil polar. Então, ela vai funcionar como se fosse uma ponte, entendeu? Então, a água vai passar por onde tem as proteínas, porque sim, a água precisa entrar na célula e a água precisa sair da célula. Só que para entrar e sair da célula tem a membrana plasmática. Então, o que a gente faz? Tem umas proteínas ali que vão... A gente até... Vou falar o nome, não tem que saber agora não, que a gente vai aprender depois. Chamam aquaporinas, essas proteínas. E elas vão formar como se fosse poros, como se fosse ponte, para conseguir atravessar sem passar por essa parte aqui apolar. Porque se for só assim, essa pergunta é maravilhosa. Ela realmente não passa, não. Obrigada. Tá bom? Nada. Então, me ajuda a pensar aqui. Eu tenho aqui um copo de água. Vamos supor que eu tenho um monte de molécula aqui, como eu estou mostrando para vocês, que é anfifílicas, onde a cabeça é polar e a cauda é polar. Se eu jogar essas moléculas aqui na água, como é que vocês acham que vai ser a organização? Quem que vai ficar em contato direto com a água? A cabecinha ou a caudinha? A cabeça. A cabeça. Então, como é que você acha que vai ser a organização aqui, Laura, por exemplo? Eu acho que a cabeça vai ficar para baixo e não sei, as caudinhas. É isso aí, vai ficar as cabecinhas para baixo e as caudinhas voltadas para cima. Vamos ver? Olha lá, ó. Por que a cabecinha fica encostada na água? Porque a cabeça é polar. E por que a cauda fica voltada para cima? Porque a cauda é apolar. Não tem jeito. Ah, mas e se eu chacoalhar, 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 misturar? Pode até ser que essas moléculas aqui, que são anfifílicas, né, ou anfipáticas, que elas entrem, mas rapidinho elas se organizam. Vocês já tentaram misturar óleo, por exemplo, azeite com água? Ou óleo com limão? Quando a gente mistura água com óleo, separa em duas fases, não separa? Aí você pode até chacoalhar, 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 aí ele tende a dividir, aí de repente ele vai formando bolinhos, 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 aí puf, separa, né? Então, mesmo se você forçar, pode até ser que essas partículas aqui que são anfifílicas afundem, mas rapidamente elas se reorganizam. E aqui é uma maneira dela se reorganizar, olha, tá vendo? Olha que interessante, como ela está lá dentro da água, o meio é todo aquoso. Então, o que ela faz? Ela faz como se fosse essa estrutura redondinha aqui, como se fosse uma bolinha. Ela esconde as caudas, que são apolares, então fica na parte interna, e as cabecinhas ficam do lado de fora. Essa estrutura aqui nós vamos chamar de micela. Micela, então, é quando você tem um composto que é anfifílico anfipático no meio aquoso, submerso no meio aquoso, tá? A gente vai falar bastante de micela lá na frente, talvez no final da aula ou na aula que vem eu volto a falar de micela. Mas então aqui a gente está falando, a gente está dando um exemplo de uma substância anfifílica anfipática, que são os fosfolipídios. A gente conversou, quando a gente estava falando de água, de uma outra substância que não tem nada a ver com fosfolipídio, mas que também é anfifílica anfipática. Vocês lembram quem que era? O sabão. O sabão, ele tem essa mesma característica do fosfolipídio, de ter uma cabeça polar e uma cauda polar. E é exatamente por isso que o sabão consegue limpar a gordura. Porque a cauda que é polar se liga na gordura, porque é hidrofóbica, e a cabeça que é polar se liga à água. Então, se você simplesmente pegar a água e querer enxaguar
uma panela que você fritou um ovo, por exemplo, cara, você pode gastar a sua caixa d'água inteira. Você vai conseguir tirar a gordura da sua panela só com água? Não. Mesmo se você gastar toda a sua caixa d'água. Porque a água é polar, a gordura é polar, não vai ter adesão. Então, você não vai conseguir tirar a gordura. Quando a gente usa o detergente, é rapidinho a gente tira, porque o detergente, assim como os fosfolipídios, também são anfifílicos ou anfipáticos. Então, eles também têm uma cabeça polar e uma cauda polar. A cabeça polar se liga à água, enquanto que a cauda apolar se liga à gordura. É muito comum, sabe quando a gente está lavando um prato, uma panela, não começa a fazer espuma? Ali naquela espuma, a gente tem essa formação aqui, olha, que é a formação de micela, que é muito interessante. A gordura, ela fica dentro dessas bolinhas, onde a gente tem formado por um monte de cauda, tá vendo? Então, segura, a bolinha lá dentro, e as cabeças, que são polares, ficam voltadas para fora, porque é onde tem a água e é onde que a água vai levar. Quando você ligar, né, abre a torneira, a água leva aquele sabão embora, não leva? Porque ela vai interagir com a cabeça polar. Então, é muito parecida a estrutura, tá? Sabão não é fosfolipídio, são coisas diferentes. Mas o fosfolipídio, assim como o sabão, ele também é um composto anfifílico anfipático. E aí, uma coisa que já caiu no Enem, já caiu em alguns vestibulares que vale a pena a gente discutir, que do mesmo jeito que a membrana plasmática, ela se organiza em bicamada, todo mundo aqui já brincou de fazer bolha de sabão, não já? Aposto que todo mundo já fez. Quando a gente brinca de fazer bolha de sabão, a bolha de sabão, assim como a membrana plasmática, ela também é uma bicamada. Só que a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. A bolha de sabão é uma bicamada de sabão. E só que o sabão e o fosfolipídio, eles não são os dois anfifílicos, anfipáticos, então é o mesmo tipo de organização, mas com uma única diferença, e essa diferença é fatal. Quando a gente pensa numa bolha de sabão, eu não sei se você sabe, mas o que acontece na bolha de sabão? É assim, você tem uma camada de sabão, uma camada de água e uma camada de sabão. E aí lá dentro tem ar, lá fora tem ar. Tem água na bolha de sabão? Tem. Tanto que vocês já brincaram de estourar a bolha de sabão? O que acontece quando a gente estoura a bolha de sabão? Vocês já devem ter estourado, gente. O que acontece quando a gente estoura uma bolha de sabão? Gotículas de água. Isso, Vitória. Não saem umas gotículas de água? Não dá uma chuvinha? Aquelas gotículas de água, na verdade, era a água que estava presa entre as duas camadas de sabão, entendeu? E é por isso que na hora que você olha a bolha de sabão, é bonito, né? Parece que ela vai mudando de cor, porque a água ali dentro, ela vai mexendo. E o que está segurando aquela água dentro ali daquela membrana? As duas camadas de detergente, de sabão, que funcionam como fosfolipídio. Eu vou mostrar para vocês como é que organiza essa bicamada de sabão. Eu queria que vocês fizessem para mim um paralelo da membrana plasmática, que é uma bicamada de fosfolipídio, com a bolha de sabão, que é uma bicamada de sabão, de detergente, e apesar de que detergente e sabão, né? E fosfolipídio não tem nada a ver, tem uma coisa em comum. Os dois são anfifílicos, então a gente consegue organizar parecido. Olha que legal aqui. A bolha de sabão, lá dentro tem ar. Lá fora tem ar. Mas a bolha mesmo, que é aquilo que sustenta, olha que bonitinho. Você tem uma camadinha de água, por isso que quando estoura, por isso que quando estoura daquela chuvinha, né? Você tem uma camadinha de água e olha como é que é a organização, gente. Cabeças voltadas para dentro, cabeças voltadas para dentro e as caudinhas que estão voltadas para fora. Vocês conseguem fazer uma relação dessa bicamada com essa bicamada? Qual que é a diferença quando eu comparo a membrana plasmática? Dá uma olhada aí na membrana plasmática. Viram? Agora vamos dar uma olhada aqui na bolha de sabão. Qual que é a diferença? As cabeças estão voltadas para dentro, porque a água está dentro, no caso. Isso. Está no meio dela. No meio, isso, exatamente. Na membrana plasmática, a água está no interior da célula e fora da célula. Então, as cabeças têm que estar voltadas para o interior e tem que voltar para fora, nas extremidades. Então, as caudas se escondem. Aqui é exatamente o contrário. O que está fora da bolha, o que está dentro da bolha é ar.
A água que está no meio, então quem está voltada para a água são as cabeças e as caudas ficam voltadas para o ar, porque o ar não é polar nem apolar, então a cauda fica voltada. Deu para entender? Rolou ou não? Parece uma coisa simples, gente, mas já caiu mais de 5 vezes o vestibular, viu? Tipo assim, comparando a bolha de sabão com a membrana plasmática, o que a gente pode concluir? Então, é isso. Primeira coisa, tanto o sabão quanto o fosfolipídio são compostos anfifílicos ou anfipáticos, então formados por uma cabeça polar e uma cauda polar. Tanto na bolha de sabão quanto na membrana plasmática, eles vão se organizar na forma de bicamada, mas a diferença vai ser essa organização, porque na membrana plasmática as caudas ficam escondidinhas e as cabeças ficam expostas, tanto para o citoplasma quanto para a parte externa, porque o meio é aquoso, enquanto na bolha de sabão, na verdade, as caudas que ficam expostas, porque a água está no meio do caminho, é o recheio, né? A água está ali no meio, então quem vai ficar voltado para a água é a cabecinha. Então, vocês nunca mais vão esquecer, quando vocês olharem uma bolha de sabão, vocês vão olhar e falar assim, ó, que passa, eu tô vendo essa bolha de sabão porque ele tem uma bicamada de detergente, que é uma bicamada de um composto anfifílico anfipático. Fechou? E é por isso, inclusive, que na hora que você está lavando uma louça com detergente, você consegue tirar a gordura. Porque o detergente, assim como o fosfolipídio, é anfifílico. Cabeça gruda na água, cauda gruda na gordura. E por isso que quando vai fazendo espuma, você fala assim, quando vai fazendo espuma que é bom, porque na verdade essa espuma tá formando o quê? Micelas, bicamadas, então é o jeito que tem de ir ligando a parte apolar na gordura e ligando a parte polar com a água. A gente até fala que esse processo é um processo de emulsificação da gordura, que é fazer isso, englobando a gordura a partir dessas moléculas anfifílicas para poder conseguir limpar quando eu utilizar a água. Sim? Tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo. Então tá. Então, olha só, a gente já falou dois grupos de lipídios. Na última aula a gente falou dos glicerídeos, que são gorduras e óleos, e nessa aula de hoje a gente falou dos fosfolipídios, que são esses compostos anfifílicos que são fundamentais para formar nossa membrana plasmática. Vamos falar agora de um terceiro grupo, cara, e um grupo muito importante para a gente, o grupo dos esteroides. Vocês já ouviram falar de esteroides? Quando a gente fala de esteroides, a gente está falando de um grupo dentro dos lipídios que engloba coisas muito importantes para a gente. Talvez a principal coisa mais popular é o tal do colesterol. Todo mundo aqui já fez exame para ver como é que está o colesterol, não já? E todo mundo aqui, na hora que vai comer uma coisa, nossa, tem que tomar cuidado com o meu colesterol. A gente se preocupa muito com o colesterol, né? E aí tem gente que confunde. Colesterol não é gordura. Anota isso. Gordura é glicerídeo, é um outro grupo de lipídios, tá? Colesterol é esteroide. Então, a gente está falando de coisas... É tudo lipídio. Mas são grupos diferentes. Até aí, tá claro? Dá para continuar? Sim. Dentro de esteroides, então, tem colesterol. O colesterol ele é importante para um monte de coisas, gente. Uma das coisas... Lembra que eu falei que a nossa membrana, ela é lipoproteica? Ela é formada por lipídios. Minha internet caiu, pode voltar na página do detergente? Posso. Então, peraí, rapidão. Vamos voltar lá para ver. Essa parte aqui. Eu vou disponibilizar. Na verdade, eu tentei disponibilizar, não consegui, mas eu prometo que eu vou disponibilizar essas aulas, tá? Estava muito cansada, mas vou fazer isso hoje. Acabou a aula, eu faço isso, tá? O que você quer, Amanda, que eu repita? Você entendeu? Aqui eu só estava fazendo um paralelo, Amanda, com a membrana plasmática, comparando com a membrana da bolha de sabão, que é quase igual, mas o que é mais importante, que é diferente, vai ser a disposição das partículas de sabão. Enquanto o fosfolipídio, a gente viu que as caudas ficam escondidinhas e as cabeças polares ficam voltadas para o meio interno da célula e para o meio externo da célula, no detergente é o contrário. O que fica voltado para a parte externa e interna da bolha de sabão é a cauda, e as cabeças, que são polares, ficam voltadas para a parte interna, onde tem a água. Então, na verdade, a bolha de sabão, você tem sabão, água e sabão. Então, as cabeças, que são polares, que ficam voltadas para a parte da água. Tá bem?
Beleza. Thalita, o que eu estava falando era o seguinte, aqui. Então, a gente está falando agora, quando eu falo de esteroides, então, ó, falamos de... Só para organizar a cabeça de vocês. Vou até voltar na primeira slide, para ficar mais fácil de organizar. Aqui, ó. Lembra que a gente falou que eu posso classificar os lipídios em vários grupos? A gente falou de glicerídeo já. Glicerídeo, então, gorduras e óleos. Aí, a gente falou de fosfolipídios, que são os que são importantes para formar a membrana plasmática. O que a gente vai falar agora nesse momento, que são importantes muito, muito também, são os esteroides, que é onde está o colesterol, tá? Então, vamos começar a falar dos esteroides agora. Quando eu falo que a membrana plasmática ela é lipoproteica, significa que ela é formada de lipídios e proteínas. A Amanda até falou, não sei se a Amanda, se foi a Laura, não sei, comentou o negócio da água, que eu fiquei muito feliz. É exatamente isso, a parte proteica vai ajudar na passagem da água. A parte lipídica é formada por fosfolipídios, acabamos de ver. Mas quando a gente pensa em célula animal, a nossa célula, além de fosfolipídio, na nossa membrana plasmática a gente também tem colesterol. Anota uma coisa importante aí, que as pessoas confundem, isso é legal vocês saberem. Vocês sabiam que o colesterol é só de origem animal? Não tem colesterol em planta, tá? Então, na hora que você vai comprar, por exemplo, porque o colesterol ele só é encontrado na membrana plasmática animal. Membrana plasmática vegetal só tem como lipídio os fosfolipídios. Na membrana plasmática animal, além de fosfolipídio, tem colesterol. E aí, como as pessoas têm muito medo de colesterol, e a gente vai discutir nessa aula que não tem que ter medo de colesterol, mas como as pessoas têm muito medo de colesterol, um atrativo para você poder vender um produto é tacar lá na embalagem que aquele produto ele é livre de colesterol. Você fala assim, produto saudável, livre de colesterol. E é nesse caminho que as margarinas conseguem fazer uma propaganda muito boa, assim, pensando na população em geral. Porque a margarina, eu não estou falando, nem estou pensando em preço agora não, tá? Eu estou falando de marketing mesmo. A margarina, ela bota de todo tamanho lá, bom para o coração porque ela é livre de colesterol. Quando ela fala que ela é livre de colesterol, ela está mentindo? Não, mas não é porque ela é livre de colesterol porque ela é especialzona. Mas a margarina não é de origem vegetal? Não é óleo vegetal que faz a margarina? Óleo vegetal, qualquer produto de origem vegetal, vai ter colesterol? Não. Então, óbvio que margarina não tem colesterol. Manteiga, por exemplo, tem colesterol. Banha de porco tem colesterol. Bacon tem colesterol. Óleo de soja não tem colesterol. Abacate não tem colesterol. Óleo de coco não tem colesterol. Azeite não tem colesterol. Tá? Então, colesterol é só de origem animal. Beleza. Aí, mas professora, mas colesterol é ruim, né? Não, colesterol não é ruim. Se fosse ruim, né? Não é. Ó, falei uma função importante. Ele forma a membrana plasmática, a membrana celular de células animais. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante que o colesterol é bom. Todo mundo aqui já ouviu falar de vitamina D, não já? A gente... Thalita, lipídio, eles caem bastante no Enem, mas principalmente esse tipo de discussão que eu estou tendo com vocês, tá? Não muito detalhe. Na verdade, eu estou falando, resumão de tudo, então eu estou falando as coisas mais importantes, tá bem? E que são importantes para a gente aprender. Quando a gente for falar de célula, por exemplo, é muito difícil a gente entender o que é uma célula se a gente não sabe, por exemplo, o que é um lipídio, o que é um fosfolipídio, tá? Vamos lá. Por que o colesterol é importante? Além dele ser importante para formar a membrana plasmática, ele é importante também porque ele é um precursor da vitamina D. O que é isso? Para a gente produzir vitamina D, a gente tem que ter colesterol. Olha como é que ele é importante, porque vitamina D é importante para a gente. Sabe o que ele é importante também? O colesterol, ele é precursor de hormônios esteroides, tanto que o colesterol está dentro de um grupão que a gente chama de esteroides. Vocês já ouviram falar de hormônio esteroide? Você sabe o que são os hormônios esteroides? São os hormônios sexuais. Então, quando eu falo assim, testosterona, progesterona, estrógeno, esses hormônios sexuais são a base de... Eu preciso de colesterol para fabricar esses hormônios, tá? Então, é importante. Então, na hora que você fala assim, uai, professora, então o colesterol faz bem para a gente? Claro que faz, a gente precisa do colesterol para produzir vitamina D, para produzir nossos hormônios, para ajudar na formação da nossa membrana plasmática.
Então, qual que é o problema? Por que a gente fala tão mal de colesterol? A gente tem tanto medo de colesterol. O problema do colesterol não é que o colesterol é ruim. O problema é o excesso de colesterol. É o excesso. E eu vou trazer uma informação aqui para vocês que talvez vocês não saibam, mas é uma informação muito legal de vocês saberem, de vocês aprenderem. A gente fica muito preocupado com o que a gente come, com medo da gente aumentar o nosso colesterol, não é? Mas vocês sabiam que o colesterol a gente mesmo produz? A gente produz colesterol. A gente produz esse tipo de lipídio. Olha, cerca de 70% do colesterol que você tem, você produziu. O seu fígado trabalhou firme e produziu. Os outros 30% que vem da alimentação. Não sei se já aconteceu aqui com alguém de vocês, mas às vezes a gente vai fazer exame de sangue, aí quando a gente chega lá, o médico dá uma bronca, fala assim, nossa senhora, seu colesterol tá alto demais. Você tem que cuidar da sua alimentação. Aí você para de comer, por exemplo, banha de porco, para de comer carne, você dá uma segurada. Então você fala, não, diminuir os alimentos que são ricos em colesterol. Então, o meu colesterol vai melhorar. Aí, quando a minha taxa vai diminuir. Mas aí, quando você vai fazer exame de sangue, o que acontece? O colesterol continua alto. Vocês já viram que tem gente que, mesmo com alimentação muito regrada, o colesterol fica alto? Vocês conhecem alguém que é assim? Ou vocês são assim? Nesse caso, fala. Uma menina que morou comigo uma vez tinha esse problema. E mesmo ela alimentando bem, Bela? Ela comia sempre regradinho, mas não adiantava nada. Não adiantava. Sabe por quê, Bela? Porque 70% do colesterol dela não vem da alimentação. É ela que produz. Então, é genético. Então, tem o que a gente fazer quando o negócio é genético? Provavelmente, Bela, ela devia tomar remédio para controlar, não tomava? Ela tomava É mais isso. várias coisas. O colesterol era uma delas. Exatamente. Então, assim, quando é óbvio, né, gente? Você come fast food todo dia, você come hambúrguer com bacon todo dia, óbvio que vai cair essa colesterol, porque você está botando muito para dentro e você já produz. Mas mesmo se você não produzir, não tem problema não. Bom, mesmo se você não consumir, não tem problema não, você produz bastante. Uma pergunta que já caiu tipo no Enem, quem que me perguntou aí de Enem? Não lembro agora. Mas que já caiu no Enem, falou assim, acho que foi a Vitória, não sei. Foi assim, olha, falaram assim, tenta me ajudar, vocês, tenta responder. Falando assim, o indivíduo que é vegetariano, que é vegano, então vegano não come nada de origem animal, tá? Um indivíduo que é vegano, ele corre risco de ter problema de colesterol, levando em consideração que o colesterol é só de origem animal? Em resumo, o cara que não come nada de origem animal, ele pode ter deficiência de colesterol? O que vocês acham? Já que a gente é nossa genética, sim, né? Vamos de Pode. novo, Belo. Não, Por quê, Vitória? porque ele produz, nós já produzimos 70%. Isso. Então, quem é vegetariano não tem que preocupar com colesterol, não. Ele não vai consumir, porque se ele não consumir nada de origem animal, ele não vai consumir colesterol. Não adianta. Pode tomar 7 litros de azeite. Colesterol, ele vai consumir lipídios, mas colesterol especificamente não. Mas não tem que estressar, não, gente. 70% é a gente que produz, então tá super de boa. O problema quando a gente está com colesterol alto é, primeiro, a quantidade de alimento gorduroso que a gente está botando para dentro. Isso sim pode atrapalhar. Mas como aconteceu com a amiga da Bela, mesmo às vezes você comendo um pouquinho, pode ser que geneticamente você já tem propensão para produzir mais colesterol. E aí, por isso que você tem problema de colesterol. Tá bem? Aí, quando a gente fala de colesterol... Só uma coisa. Fala. O pessoal tem uma frase, né, muito popular que fala assim, não pode ficar sem comer carne, não, senão a gente fica ruim de saúde. Então, não faz sentido, né, essa frase do comer carne. Vitória, depende, porque na hora que a gente fala de comer carne, está envolvido um monte de trem, né? Está envolvido gordura, que no caso, por exemplo, gordura mesmo, porque a carne tem gordura. Quando você pensa na picanha, tem gordura, que é os triglicerídeos que a gente conversou. A carne tem colesterol, a carne tem proteína, a carne tem algumas vitaminas. Então, assim, se você for focar só no colesterol, não tem problema. Então, tá errado. Mas tem outras coisas lá que a carne vai te favorecer. Então, assim, a frase eu gosto dessa frase. Assim, eu sou uma pessoa que acho que você não precisa comer todo dia um boi, né? Mas eu não acho que comer carne vez ou outra é ruim, não. Se você come pouco, se você consegue controlar, eu acho que é ok. Porque a carne, ela vai te fornecer
proteína, ela vai te fornecer lipídios, ela vai te fornecer algumas vitaminas, então é interessante. Mas pensando exclusivamente no colesterol, não tem problema, porque a gente produz o nosso. Se pensar só no colesterol, tá bem? Tá ok, obrigada. Nada. Você não come não, Bela? Você é vegetariana ou vegana? Eu sou vegetariana. Vegetariana, então ovo, leite você toma. Eu já fui vegana um ano. Não, eu não tomo leite nem como ovo, mas é porque na época que eu fui vegana eu desacostumei. Mas, por exemplo, eu como pão que tem derivados de leite, ovo, só não tomo o leite mesmo e o ovo mesmo. Assim que eu não como. Mas bolo, essas coisas eu como, normal. Ah, tá. Você já falou no nutricionista, ele falou que você tinha que repor alguma vitamina? Ah, eu deveria ir, mas eu não tenho plano de saúde. Tem Mas uma eu sou vitamina assim a que vida geralmente quem toda. é vegano tem que repor é a B12, porque essa só consegue de origem animal, não tem jeito. Essa vitamina é um problema. Agora, quando a gente pensa em proteína, quando a gente pensa em colesterol, não tem problema nenhum, é só você conseguir isso. O colesterol você produz e proteína você vai comer outros alimentos que são proteicos que não seja carne, por exemplo. Você consegue fazer isso. Comendo, por exemplo, leguminosa, né? Sei lá, soja, feijão, você consegue. Depois a gente pode até falar, a gente pode fazer uma aula de vegetarianismo, se você quiser, Bela. A gente pode juntar e depois conversa sobre. Deixa Beleza. eu ver aqui a Amanda, ó. No caso que o bebê morreu porque a mãe não amamentava, não está relacionado à alimentação da criança? O bebê morreu porque a mãe não amamentava? O problema de não amamentar, são dois. Primeiro, a amamentação, ela é rica em quando a mãe amamenta, o que vem no leite para a criança? O leite é rico em água, então o jeito que a criança tem de hidratar, a gente não dá água para recém-nascido, a gente dá leite, né? O leite materno. Então, o leite vai hidratar, o leite vai nutrir, porque no leite tem carboidrato, a gente viu, né? Qual que é o carboidrato do leite? Lactose, vocês lembram? Então, no leite tem carboidrato, no leite tem gordura, que é um tipo de triglicerídeos, no leite tem colesterol, que é um outro tipo de o esteroide, que é outro tipo de lipídio. No leite tem vitaminas e, além de tudo, no leite tem anticorpos. Então, se a mãe não consegue amamentar, não tem problema nenhum. Tem mulher que não consegue amamentar e tá tudo certo. Só que aí tem que substituir. Então, geralmente tem aquelas fórmulas, né? Não, tem um monte de fórmula que substitui esse alimento que naturalmente as mulheres produzem. Agora, se a mãe não amamenta e não suplementa a alimentação do bebê, o bebezinho vai ficar sem energia, vai ficar sem água, e aí ele pode sim vir ao óbito. Tá bem? Meu povo, então a gente já entendeu que colesterol não é do mal. Colesterol é massa, assim, é importante para formar nossa membrana plasmática, porque a gente é animal. É importante para ajudar a formar nossos hormônios sexuais, é importante para a gente conseguir produzir vitamina B, tá tudo certo. Inclusive, a gente viu que a gente produz grande parte do colesterol. Tem uma pergunta que todo mundo me faz, vocês não me fizeram. Quando a gente vai fazer o exame de colesterol, geralmente o que aparece lá no exame? Colesterol total e depois? LDV, uma coisa assim. LDL e HDL, não é? Vocês já ouviram falar disso? Que popularmente as pessoas chamam de colesterol bom e colesterol ruim. Vocês já ouviram falar disso? Você vai fazer o exame de sangue e fala assim, meu colesterol total é esse, mas tem que ver quanto que está o seu colesterol bom, quanto que está o seu colesterol ruim. Então, a gente classifica o colesterol de dois tipos, colesterol bom e colesterol ruim. Só para terminar, que agora é que eu vi aqui, a Amanda falou que a mãe é vegana. Ô, Amanda, mas se a mãe é vegana ou não, isso não interfere na produção do leite dela, tá? Não interfere. Pode ser que ela não conseguiu aumentar por outras coisas, mas não necessariamente por conta que ela é vegana, não. Tá bem? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu baixar aqui. Então, primeira coisa que nós vamos... Primeira pergunta que eu tenho que fazer para a gente discutir colesterol bom e colesterol ruim. Oi, gente, colesterol é lipídio, não é? Que a gente acabou de falar? Não é um tipo de lipídio? Sim ou não? Sim. Sim. Se é lipídio, é hidrofóbico ou hidrofílico? Hidrofóbico. Boa. O colesterol vai ser produzido no fígado e vai ter, ou veio da alimentação, e vai ter que ser levado para as nossas células. Vai ser levado pelo sangue. Só que o sangue é rico em quê?
Água? Água. Vocês já pararam para pensar como é que esses lipídios, seja colesterol, seja inclusive os triglicerídeos, como é que eles são levados para as nossas células através do sangue, sendo que o sangue é rico em água e essa galera aí toda de lipídio é hidrofóbico? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu preciso de alguém para levar essa galera no meu sangue, vai. Meu sangue é hidrofóbico. Opa, meu sangue é rico em água. Os lipídios são hidrofóbicos. Como é que eu vou distribuir colesterol para o meu corpo todo? Como é que eu vou distribuir, por exemplo, os triglicéridos no meu corpo todo? Tem que ter alguém para ajudar a carregar. Alguém me sugere como é que é o perfil de quem carrega esses lipídios no meu sangue? Tipo assim, alguma coisa que consiga ficar na água, tipo assim, e com o colesterol também. Então, Bela, o que é isso que a gente acabou de falar algumas vezes aqui? Que perfil é esse de substância que consegue ao mesmo tempo ser carregado pela água, ou seja, interage com a água, como você falou bem, mas ao mesmo tempo consegue grudar no lipídio para levar ele junto? É o anfifílico, tipo, molécula. Isso! Então, galera, lá no nosso organismo, a gente produz... Opa, cadê? Moléculas transportadoras desse colesterol, moléculas transportadoras desses lipídios. E essas moléculas transportadoras vão ter qual perfil? Anfifílico ou anfipático. Sabe como é o nome dessas moléculas? Lipoproteínas. Lipo vem de lipídios, proteínas vem de proteína. O lipídio seria a parte apolar e as proteínas seriam a parte polar. Então, lipoproteínas são compostos anfifílicos, tá? E aí, na hora que a gente fala de colesterol bom e colesterol ruim, eu não sei se a gente vai conseguir terminar de discutir nessa aula, mas eu vou levantar a bola já. Quando eu falo de colesterol ruim e colesterol bom, isso não existe. Isso não existe. Então, já bota isso na cabeça de vocês. Isso aí é mito. Não tem colesterol ruim, nem tem colesterol bom. Tem colesterol. Colesterol. Agora, o que é que a gente, ou o médico, ou quando a gente está conversando, a gente chama de colesterol bom, colesterol ruim? A gente está falando de tipos de lipoproteínas, proteínas que vão transportar esse colesterol. Então, quando eu falo de HDL, como alguém falou aí, é um tipo de lipoproteína que vai transportar meu colesterol. LDL é um outro tipo de proteína que vai transportar meu colesterol. Quando eu faço o exame de sangue, vai aparecer lá, colesterol total. Chutar 200. Desses 200, vou chutar 120 é LDL e 80 é HDL. O que o exame está falando para mim? Que, olha, de 200 que você tem de colesterol, 120 estão associados a uma lipoproteína LDL e 80 estão associados a uma proteína HDL. Você entende que o colesterol que está associado a HDL é o mesmo que está associado a LDL? O colesterol é o mesmo. A diferença, qual é a lipoproteína, qual é o carrinho que ele entrou? Porque o HDL e o LDL é como se fosse um Uber, como se fosse um carrinho que vai carregar o colesterol dentro do nosso corpo. Porque se esse colesterol estiver solto no sangue, como a gente falou, o sangue tem um perfil polar. O colesterol não vai conseguir ser carregado, porque não vai ter adesão, né? Então, ele precisa de alguém para ajudar a carregar, ajudar a transportar. Quais são as moléculas transportadoras? HDL e LDL. Quando a gente faz o exame, a gente quer saber quanto do meu colesterol está associado ao HDL e quanto do meu colesterol está associado ao LDL. Então, anota aí, por favor, grandão, não esquece. Não existe colesterol bom ou colesterol ruim. Existe colesterol. Agora, existe diferença entre HDL e LDL? Existe. E aí que é interessante a gente conversar, porque dependendo da quantidade de HDL que você tiver, que quantidade de vamos supor que vamos falar de um Uber, de um carro de aplicativo. Então, vamos supor que tem um que pega a gente, sei lá, no centro e traz a gente, sei lá, Pampulha e centro, tá? Então, tem um que vai levar a gente da Pampulha para o centro e vai ter outro que vai levar a gente do centro para Pampulha. A gente é a gente. Tanto faz, a gente está indo ou voltando. Se a gente está indo para o centro ou voltando do centro,
Tanto faz, a gente é a gente. Mas faz diferença se o carrinho está levando ou se o carrinho está buscando. E é o que nós vamos deixar para conversar na próxima aula. Qual que é a diferença desses carrinhos, entre aspas? Qual que é a diferença dessas proteínas que vão transportar? Qual a diferença do LDL para o HDL? Por que aí sim é importante eu saber quanto que eu tenho de LDL e quanto que eu tenho de HDL? Porque se eu tenho uma quantidade muito grande de LDL, nós vamos conversar futuramente, vocês vão ver na próxima aula, que aumenta risco, por exemplo, de eu ter doenças cardiovasculares. AVC, infarto, dependendo da quantidade de LDL, pode ser um problema. Dependendo da quantidade de HDL, pode me proteger. Por isso que na hora que o médico ele pede seu exame de colesterol, não adianta ele falar quanto que você tem de colesterol. Ele precisa saber quanto do seu colesterol está associado ao HDL e quanto o seu colesterol está associado ao LDL. Ou seja, quanto o seu colesterol está associado a uma proteína, um carrinho lá, e quanto está associado ao outro. Porque os carrinhos, lembra que eu falei que vão fazer movimentos diferentes? Um vai de um lugar para o outro vai de um lugar para um. Vocês entendem o que eu estou falando? Faz sentido? Faz sentido. Isso, obrigada, Vitória. Então, o que a gente vai fazer na aula que vem é entender qual que é a diferença dessa lipoproteína, que é o HDL, e qual que é a diferença do LDL. Porque a gente entendendo essa diferença, a gente consegue interpretar muito bem o exame e para de repetir essa informação, que é uma bobagem, que a gente repete, é comum repetir e tá tudo bem, assim, mas que a gente tem que entender, porque o Enem pode te cobrar isso. Ele pode te cobrar, por exemplo, essa informação. Não existe colesterol bom e colesterol ruim. Existe colesterol. O que seria bom? O que seria ruim? Bom seria quando o seu colesterol está associado ao HDL. E ruim é quando o seu colesterol está associado ao LDL. Vou explicar por quê. O professor que vai entrar já chegou? Não, né? Quem que é que vai entrar agora? Você sabe? Não está aqui o professor, não, né? Então, enquanto não está, eu vou falando. Quando chegar, eu paro, tá? Vamos, então, só falar a diferença do LDL para o HDL rapidex? É o Saulo. O Saulinho? Então, daqui a pouco, quando ele chegar, vocês me avisam. Bem rapidinho, vou falar a diferença aqui, na hora que vem eu repito. O LDL é aquele cara que vai pegar o colesterol, tanto que você produziu lá no seu fígado, quanto que você comeu e absorveu pelo intestino, e é o cara que vai distribuir o colesterol para suas células. Então, ele tá cheio de colesterol, assim, toma aí colesterol, toma aí colesterol, toma colesterol. Então, ele pega o colesterol que você produziu, ou que você comeu, e sai distribuindo para geral. Professora, mas isso não é ruim, não. Isso não é ruim. Mas se você tiver em excesso, imagina, ele está distribuindo. Aí ele chegou na célula, a célula falou assim, não, eu já tenho. Não, toma. Não, eu já tenho. Aí ele vai ficar com aquele colesterol mais, né, segurando. Aí ele vai para outra célula. Toma o colesterol. Não, eu já tenho. Aí ele começa a não ter para quem entregar esse colesterol. O que acontece com esse colesterol? Começa a depositar nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. Então, quanto mais colesterol a gente tem, mais LDL a gente tem, teoricamente, mais essa partícula que vai distribuir o colesterol para geral. Mas se tem muito, geral não quer esse colesterol, não. E se geral não quer esse colesterol, o que acontece? Ele começa a acumular na parede dos nossos vasos sanguíneos. O que o HDL faz? Ele faz o caminho inverso. Ele é aquele cara que fala assim, opa, tem colesterol sobrando aí? Então, peraí. Ele vai recolhendo, ele vai limpando tudo e devolve para o fígado. Para o fígado metabolizar. Então, esse que é o rolê. O colesterol é o mesmo. A diferença é que quando você tem muito LDL, você tem aquele carrinho que sai distribuindo para todo mundo. Quando você tem o HDL vai tirando o excesso e vai devolvendo para o fígado, entendeu? Um sai do fígado e vai para as células, o outro recolhe das células e volta para o fígado. Qual que é o problema de você ter mais LDL do que HDL? Muito maior a quantidade de LDL do que HDL. Você, leva mais colesterol para a célula. Você leva mais do que você recolhe. E se você já está em excesso, as células não vão precisar. Então, o que vai acontecer com esse excesso? Ele começa a depositar dentro das suas artérias. E aí, depositou na artéria, começa a fazer placas de gordura, que a gente chama de ateroma, e aí dão doenças tipo aterosclerose, aí você começa a ter pressão alta, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto de miocárdio, e que nós vamos falar na aula que vem, tá? Professora. Mas de novo, para eu acabar, fala, Matheus, só um minuto, a Polly que entrou aí é professora ou não? Foi.
Foi? Poli, tô acabando, tá? Só responder essa pergunta aqui. Fala, Matheus. Aqui, essa situação, ela é reversível, assim, ao longo do tempo, ou É. o dano já é... Não, a gente consegue reverter e na aula que vem nós vamos ver como é que dá para reverter isso, tá bem? Fechou. Valeu. Então, na aula que vem eu volto nessa história de colesterol e aí a gente discute, termina lipídio. Se Deus quiser, na aula que vem a gente acaba lipídio, a gente passa a régua, porque a gente fala depois de falar de esteroides, vou falar de anabolizante, pra galera que gosta de bombar, que anabolizante é um tipo de esteroide, e aí depois a gente fala de cerídeos e acabou a matéria, tá? Então, para terminar e para a Poli poder assumir, bota um trem na cabeça de vocês. Colesterol é o mesmo. O bom e ruim seria, o bom é aquele que recolhe o excesso e devolve para o fígado, o que a gente chama de ruim é o que pega do fígado e distribui para as células. Mas lembra, não é que ele é ruim em excesso. Por que ele está em excesso? A gente conversa na aula que vem. Tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana, bom finalzinho de semana até chegar o final de semana. Semana que vem tamo junto de novo, tá? Beijo. Tchau, Obrigado, Poli, Carol. obrigada. Obrigada. Boa Desculpa aula. ter agarrado esse Boa aula. finalzinho. Que isso. Tudo bem, Carol? Obrigada, querida. Boa noite. Beijo, tchau, boa noite. Tchau. Tá joia. Ei, meu povo. Gente, desculpa. Entrei assim, mas porque eu estava preparando aqui o vídeo. Boa noite, meus queridos. Deixa eu só arrumar